Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento da nossa célula digital da IEGNE, Igreja Evangélica Jesus para as Nações. A IEGNE não é uma igreja para somente frequentarmos, mas uma família para pertencer. Aleluia, glória a Deus. Me chamo Silvana, toda terça e quinta-feira nós estamos aqui às 13 horas para mais um momento da célula. E durante 3 domingos, o profeta Vinícius vai estar falando sobre como vencer as adversidades. Na terça-feira nós falamos um pouquinho e hoje vamos continuar a segunda parte. Aleluia! E como tema, a luta pelo seu futuro. A luta pelo seu futuro. Aleluia! Vamos orar, agradecer ao Senhor por este momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, amado e adorado Espírito Santo, como é bom estar na Tua presença, como é bom sentir o Teu toque, o Teu agir. O Senhor é aquele Deus que cuida de nós em todos os momentos. Obrigado por mais esta oportunidade de te servir, de te adorar, de glorificar e exaltar o Teu santo nome. Esse dia foi o Senhor quem fez, e nós nos alegraremos nele. Aleluia! Abençoa, Senhor, cada família que vai acessar esta célula, seja agora, seja amanhã, o dia que o Senhor preparar. Aleluia! Que os corações sejam alcançados para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu separei aqui três tópicos para como vencer as adversidades. O nosso texto bíblico está em Isaías 53, 3. Como eu disse na terça-feira, desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhece. O Senhor, Ele conhece de tudo, Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece o nosso amanhã, Ele sabe de todas as coisas. E para acessarmos esse futuro, para acessarmos o que o Senhor tem já liberado para as nossas vidas, aleluia, nós passamos por muitas adversidades. E como vencer as adversidades? Eu coloquei aqui, obedecendo a voz do Senhor, ouvindo e obedecendo a voz do Senhor, praticando a palavra e tendo uma intimidade com o Espírito Santo. Nós conseguimos vencer as adversidades, os levantes que se levantam, as tempestades, as oposições, as pedras no meio do caminho, a tempestade que se levanta no nosso barco. Mas Jesus, Ele está no nosso barco. E quando Jesus está no nosso barco e nós olhamos para Jesus, nós vencemos as adversidades. Jesus, quando Ele esteve aqui, Ele foi rejeitado, Ele foi humilhado, Ele foi desprezado, mas Ele não deixou de cumprir o propósito dEle. Aleluia! Em Isaías 53, 3 diz assim: Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. O Senhor, Ele veio para todos, mas nem todos o aceitaram. O Senhor, Ele nos chama para termos uma vida com Ele, mas nem todos aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então, Ele foi desprezado, Ele foi caluniado, Ele foi perseguido, mas Ele não deixou de cumprir a missão dEle, o propósito dEle aqui na terra. E da mesma forma, eu e você. O Senhor, Ele tem um propósito para cada um de nós. Nós temos um chamado, nós temos habilidades,
nós temos dons, nós temos talentos e nós precisamos vencer. Mas como nós vencemos? Obedecendo, ouvindo a voz de Deus, praticando a palavra, renunciando às nossas vontades, porque ninguém nos olha como Jesus. Jesus nos vê diferente, Deus nos vê diferente. Deus nos vê com um propósito. Deus vê além. Deus vê o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. E o homem ele tem maldade, o homem tem inveja, o homem nos persegue, o inimigo das nossas almas, ele tenta nos parar. Mas nós precisamos nos levantar em autoridade espiritual e guerrear com as armas espirituais, com a palavra de Deus, na obediência, cumprindo os princípios e mandamentos. Aleluia. Porque nós não temos que temer, porque o Senhor, Ele está conosco em todo o tempo. Seja nas adversidades, seja na tempestade, seja nas afrontas, seja no desprezo, seja na calúnia. O Senhor, Ele é conosco. Ele é conosco, Ele está no barco conosco. Aleluia. Nós não podemos dar ouvido às vozes do inimigo. Nós precisamos permanecer na nossa posição de guerreiros, na nossa posição de mulheres e homens de Deus. Confiar em Jesus em todo o tempo. A nossa confiança, ela não tem que estar no homem, ela está em Jesus. Aleluia. Nós carregamos algo grande da parte de Deus. Nós carregamos algo grande, por isso tanta afronta. Quando nós nos levantamos para fazer algo, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja na faculdade, aonde você estiver posicionado, vão ter os levantes, vão ter as adversidades, mas nós precisamos olhar para o Senhor Jesus, porque Ele está conosco em todo o tempo. Não olhe para as oposições, não olhe para as afrontas, olhe para o Senhor Jesus. Em Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Jesus, que fez o céu e a terra. É do Senhor. Por isso que nós não temos que olhar para as adversidades. Nós precisamos vencer as adversidades. Vencer os desafios. Vencer os obstáculos. Aleluia. Não se incomode. Não deixe descer para o seu coração aquilo que estão falando sobre você. Às vezes nós somos injustiçados. E nós ficamos tristes, sim, porque nós somos seres humanos. Mas nós precisamos entender e crer que tem um Deus que olha por nós, um Deus que faz justiça. Então, nesse dia, que você se levante como um guerreiro e como uma guerreira do Senhor Jesus. E suporte o processo, porque lá na frente, no nosso futuro lá na frente, que o Senhor já tem determinado para mim e para você, nós vamos cantar o hino da vitória. Aleluia! Se alegre no Senhor Jesus. Se alegre no Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor é bom e Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. O Senhor Jesus, Ele foi rejeitado.
ele foi humilhado, ele foi desprezado, mas ele venceu. Aleluia. E eu e você, se nós olharmos para Deus, não para as afrontas, mas olharmos para Deus, nós vamos vencer as adversidades, os nossos inimigos que têm se levantado contra nós. Eu não sei qual que é o inimigo que tem se levantado. Eu não sei se é um desemprego, se é uma enfermidade, se é algo que você, um documento que você precisa. Mas se levante, se posicione em oração, em obediência. Leve para o Senhor. Busque no Senhor o que você precisa. E Ele vai te dar a resposta. Ele vai segurar na tua mão e diz: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. O Senhor, Ele nos ajuda a atravessar. Ele nos ajuda a atravessar o Mar Vermelho. Ele abre o mar para nós passarmos. Amém? Aleluia. Não dê ouvido às vozes do inimigo. Permaneça na sua posição e confie em Jesus. Persevere, persevere. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, mas antes eu quero te fazer um convite. No sábado, às 19 horas, nós temos culto da Nação Jovem. É um tempo profético. Esteja lá, tem pastores abençoados. Amém? Leva seus filhos. Deus tem uma palavra para cada um de nós. E no domingo, às 9 horas da manhã, nós temos o culto profético e também o culto de Santa Ceia. E o profeta vai continuar falando como vencer as adversidades. Esteja lá conosco, você é meu convidado, convide a sua família. Aleluia! E às 15 horas, nós vamos ter o seminário de dons e curas espirituais com o apóstolo José. Um tempo também de aprendizado, um tempo do mover de Deus, a partir das 15 horas, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Aleluia! Eu conto com a tua presença. Glória a Deus. Vamos orar? O Senhor é bom. O Senhor é bom e Ele cuida de nós. Querido Deus e eterno Pai, nosso amado e adorado Espírito Santo, gratidão por mais este momento, por mais esta oportunidade, por mais esse dia. Esse dia o Senhor fez e nós nos alegraremos nele. Vai visitando as famílias, Senhor. Vai visitando os casamentos. Vai visitando os hospitais, Senhor. Vai visitando, Senhor Jesus. Vai visitando as escolas, as creches, as faculdades. Visita os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças. Visita o nosso Brasil, a nossa nação brasileira. Visita os nossos governantes, Pai. Vai visitando o teu povo, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que transforma. Aleluia, o Senhor é aquele que nos abençoa em todo o tempo. Pai, aquele que ainda não te conhece, que não teve um encontro contigo, como aquela mulher samaritana que teve um encontro com o Senhor no poço ao meio-dia. Aleluia, aleluia, que nós também, que as pessoas que não te conhecem possam ter esse encontro, aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluia. O Senhor é o Salvador das nossas vidas. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. Ele opera milagres. Ele não mudou. Venha para a presença do Senhor Jesus. Venha para a presença do Pai. Receba esse abraço do Pai. O Pai te espera. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a nossa liderança, o profeta Vinícius, a profeta Ariane, o apóstolo José, a pastora Cledi, o nosso corpo pastoral e toda a família. Aleluia. Os abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os moradores de rua. Abençoa, Senhor, o lar onde ficam os idosos, as creches. Vai visitando, Pai. Vai visitando, Senhor, cada lar, cada família aqui representada. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço pela tua fidelidade, pelo teu amor. Oh, santo é o teu nome, santo é o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão, Senhor Jesus. Aleluia. Permitindo Deus, na próxima terça-feira eu estarei aqui. Curta, compartilhe, deixe seu comentário. Amém? Se você precisa de uma oração, deixe aí nos comentários. Aleluia. Santo é o teu nome, santo é o teu nome. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Aleluia. Deus te abençoe. Fica com Deus.